eu supus o poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Quando eu falo de Jesus, fico muito emocionado, pois eu sinto a sua luz que me tem abençoado. Quando eu falo de Jesus, minha alma... Olá, meus queridos irmãos internautas, todos que estão navegando aí através dos cabos cibernéticos em busca de conhecimento. Estamos aqui para dar sequência às gravações de nossas videoaulas sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Estamos aqui de cara nova, explorando aqui os recursos do PowerPoint. Temos aqui algumas realidades. A escola dominical é o lugar de quem quer crescer espiritualmente. Me lembro que com tenra idade, meu pai me levava para a escola bíblica dominical e eu fui aprendendo as letras sagradas e tomando gosto. Hoje sou alguém que ama com profundidade a Bíblia Sagrada. O fundador da Escola Bíblica Dominical, aqui Roberto Reitz, que fundou a Escola Bíblica Dominical em 1780. O histórico está lá no nosso blog Net Dominical. Lá nós temos várias realidades sobre a Escola Bíblica Dominical. Nossa temática: evangelismo, missões e discipulado nesse trimestre. Temos aqui uma tela para contatos, nossos contatos, dizendo que esse link aqui, Net Dominical, que é o blog que cuida da Escola Bíblica Dominical, vai estar sempre na descrição dos vídeos para você acessar e ter um conhecimento mais acurado sobre as coisas santas de Deus, as letras sagradas, lá no blog. Temos aqui nossos contatos para um possível agendamento. Aqui nosso telefone fixo, WhatsApp e nosso e-mail. Se você quiser uma palestra aí na sua igreja, na sua congregação, sobre o Apocalipse, sobre Escola Bíblica Dominical, ou uma pregação, um tema qualquer, aqui estão os nossos contatos para um possível agendamento. Eu estou apresentando ao mundo uma obra fantástica sobre escatologia, explicando versículo por versículo do Apocalipse. Essa obra nós estamos entregando ao mundo, é um e-book, e você pode adquirir. Aqui estão os nossos contatos para você depositar na conta aqui, e também o e-mail. Depois de fazer o depósito, você pode mandar um e-mail para nós e nós estaremos disponibilizando uma senha para você ter acesso. Estou fazendo uma promoção, custa apenas R$20. Você pode adquirir esta obra e ajudar a missão. Somos gratos a você. Nos ajude, por gentileza.
e eu já agradeço de antemão a sua dadivosidade. Deus, o autor de missões, é o tema desta lição 6, que está direcionada para o dia 6 de agosto de 2017. Texto áureo: nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4:9. Verdade aplicada. Logo no início da Bíblia encontramos que o Senhor Deus Criador é um Deus missionário interessado em abençoar todas as famílias da terra. Os textos de referência: João 20, versículos de 19 a 22. Meu querido irmão em Cristo Jesus, desde a eternidade, Deus traçou um plano de redenção para toda a humanidade. Seu plano sempre foi abençoar as famílias da terra. Por isso, ele nos convoca e nos comissiona a realizar essa missão. Nós vamos ver nessa lição o plano de Deus sobre missão, desde os mais remotos tempos. Ele traçou um plano e um projeto, o projeto número 1 dele, missão. Ele é o maior e mais interessado missionário que já existiu em todos os tempos. Parte 1. Deus, o missionário por excelência. O anúncio do Evangelho não se iniciou no tempo do Novo Testamento. Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:8. Assim, a missão de salvar o mundo foi idealizada por Deus. Deus não criou o homem e deixou aleatoriamente o sonâmbulo no espaço e no tempo, mas ele cronometrou tudo, um projeto, um plano, deixou debaixo de leis irreversíveis, um eixo norteador geral. Deus é o maior missionário, ou o missionário por excelência. Nesse ponto 1, nós vamos ver 3 subpontos. 1, 2 e 3. A criação revela o amor do Criador. A missão começa com ele. Um projeto elaborado desde a eternidade. A criação revela o amor do Criador. O mesmo Deus que chamou Abraão, criou os céus e a terra e, como clímax de sua obra, trouxe à existência a raça humana, pois o ser humano foi a imagem de Deus para refletir a glória de Deus no mundo. Gênesis 1:27. É digno de nota que o Senhor Deus criou, abençoou e deu ordens e instruções sobre a vida na terra. Gênesis 1:27 a 28, 2:16 a 17. A obra da criação, por si, revela o amor do Criador. Como Deus fez todas as coisas, as grandes paisagens, os firmamentos, os cosmos, e se dedicou especialmente ao ser humano, à raça humana, deixando um toque de requinte através de suas mãos prodigiosas. Pode-se perceber o amor revelado na própria criação. O Criador se projetando, se esmerando e mostrando que ele é grandioso
e se interessou sobremaneira sobre o ser humano, que é a imagem dele. No subponto 2, a missão começa com ele. Deus, além de criador, tem um pleno envolvimento com sua obra. Mesmo após ter se rebelado contra Deus e, assim, ter sido alvo do julgamento divino, o ser humano continua desfrutando da manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Após a queda, Deus continua agindo em direção ao homem. Ouviram a voz do Senhor pela viração do dia. Gênesis 3 e 8. Aí está Deus como o primeiro missionário, tomando a iniciativa de ir até o ser humano caído, mostrando-lhe o seu erro, desobediência, a insuficiência das tentativas humanas diante das consequências do pecado, vestes de folha de figueira, e fazendo o primeiro anúncio do Evangelho, Gênesis 3 e 15. Nesse subponto, vamos ver a missão começando com o próprio Deus, com ele interessado em dialogar, em conversar com o homem caído, em recuperá-lo. Deus, na viração do dia, mantém um contato com o homem, busca Adão e Eva, e quer e se interessa em conversar com eles, tentando dar uma saída para a sua situação caótica em razão do pecado. Então, a missão começa com o próprio Deus, com ele mesmo. Quando o homem caiu, ele se interessou em buscá-lo e resgatá-lo. 1.3. Um projeto elaborado desde a eternidade. Encontramos na Bíblia que o plano de salvação não é um projeto de última hora para resolver um problema inesperado. Trata-se de um propósito de Deus desde o princípio da criação, Efésios 3:9, que em sua soberania decidiu revelar ao homem de forma gradual. Por isso o apóstolo Paulo chama de mistério. A salvação está no coração de Deus antes da fundação do mundo, 1 Pedro 1:20. Após o primeiro anúncio, Gênesis 3:15, o plano foi revelado no decorrer da história até a vinda de Jesus Cristo, o Salvador. 1 Pedro 1:18-20, Apocalipse 13:8. O projeto elaborado desde a eternidade por Deus mostra que Deus não agiu de forma aleatória ou improvisada. Ele traçou um eixo norteador geral, o plano divino através dos séculos. Elaborou um projeto desde a eternidade. Ele já sabia, sapiente que era, o que iria acontecer. Então Deus traçou um projeto nos moldes da sua onisciência. Não adianta alguém argumentar e dizer que Deus errou, ficou arrependido de ter feito o homem. Não, Deus já sabia de tudo. Ele cronometrou tudo, deixou debaixo de leis irreversíveis, poderoso que é e sapiente. Ele não seria surpreendido, mesmo porque ele é soberano, ou seja, decide por si mesmo, não precisa de conselho e sabe o que vai acontecer. Parte 2. Vamos agora explorar aqui a segunda parte da nossa lição. Missões em vários aspectos. Em seu grande projeto de redenção, o Criador fixou tempos e estações para cumprir. Atos 1:7. É perceptível que, ao longo da história, o processo divino de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, Efésios 1:10, vai sendo conduzido de acordo com a soberania de Deus. Soberano que é, Deus sabia o que iria acontecer
não precisaria de conselho, nem de orientação, por si mesmo decidiu traçar um plano. E esse plano está marcado de missões em vários aspectos. Nós vamos ver aqui, através dos subpontos 1, 2 e 3, o processo ascendente de missões, Cristo, a figura central, Bíblia, o alicerce. O processo ascendente de missões. Encontramos na Bíblia que o desejo de Deus em relacionar-se com pessoas foi manifesto na criação. Por isso, fez o ser humano à sua imagem. Vemos assim que o propósito da missão é tornar a trazer o homem distante de Deus para a comunhão com o seu Criador. Com a entrada do pecado na vida humana, inicia-se uma alienação progressiva em relação ao propósito para o qual foi criada. Gênesis 4 e versículo 11. Contudo, num contexto de degradação moral e espiritual, Deus chama um homem e promete que, por intermédio de sua descendência, abençoaria todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. No capítulo 12 de Gênesis, nós temos a chamada de um homem. Deus providenciando uma forma para abençoar todas as nações da terra através de um homem chamado Abraão. O processo ascendente de missões. Então, Deus, ele vai projetando, ele vai providenciando formas. Ele traça o eixo norteador, a linha ascendente de missões. Então vejamos que as nações da terra, o norte-americano, o africano, o europeu, o asiático, todos seriam abençoados através de um homem só. Nós temos Abraão como o centro das 3 maiores religiões, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Todos respeitam Abraão, porque ele é um referencial para essas 3 maiores religiões da terra. Cristo, a figura central. A Bíblia, a palavra de Deus, revela o Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido, a figura central em todas as dispensações. Ele é a pessoa principal de toda a pregação e ensino. Ele aparece figurado nas vestimentas de pele com que o Senhor vestiu Adão e Eva, sua mulher, Gênesis capítulo 3, 21, no carneiro imolado em lugar de Isaac, Gênesis 22, 13 e 14, no cordeiro pascal sacrificado na saída dos filhos de Israel do Egito, na nuvem que guiava os israelitas de dia e na coluna de fogo que os aquecia à noite. Enfim, Jesus é o centro da Bíblia. O próprio Jesus fez questão de falar que as Escrituras testificam dele, João 5 e 39. E para que não houvesse dúvidas, o Pai confirmou seu ministério para que todos nele crescem. João 8, 14 a 18. Cristo é o centro de toda a Bíblia. Aliás, ele é o tema da Bíblia. Em Gênesis, ele aparece como descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, o cordeiro pascal. Em Levítico, o sacrifício expiatório. Em Número, a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízo, o nosso libertador. Em Ruth, o parente divino. Em Reis e Crônicas, Jesus é o rei esperado. Em Esther, o nosso paráclito. Em Neemias, Esdras, o sacerdote. Nós temos Jesus como o nosso redentor em Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim haverá de se levantar sobre a terra. Jó se expressa e profetiza. Em Salmos ele é o pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia! Jesus é o tema da Bíblia Sagrada. Em Provérbios ele é a sabedoria. Em Eclesiastes ele é o homem debaixo do sol. Em Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel,
Osés, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ele é o Messias esperado. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o Salvador do mundo. Em Atos, o Cristo ressurgido e poderoso. Nas cartas apostólicas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, ele é o cabeça da igreja. Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Então, Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. Ele é a figura central. Ele é o grande antítipo. Aleluia. O resto é tipo. 2, 3. Bíblia. O alicerce. Na Bíblia encontramos a revelação de tudo quanto necessitamos e precisamos saber para a prática da obra missionária. Sem a palavra de Deus, é impossível a evangelização do mundo. Nela, encontramos que é nossa a responsabilidade da proclamação do plano divino de salvação, o poder e a capacitação para cumprirmos a missão e a mensagem a ser anunciada. Quanto mais convictos estivermos os discípulos de Jesus Cristo acerca da autoridade da Bíblia, maior será o comprometimento com a obra missionária. O próprio registro da mensagem em formato de livro tinha um propósito missionário. João 20, versículos de 30 a 32. A Bíblia é a base, o alicerce. Sem a Bíblia não teríamos como evangelizar, não teríamos como fazer missão. Aliás, aqui a resposta de uma das perguntas da nossa lição. Sem a palavra de Deus, não teríamos como evangelizar, fazer missão, proclamar as boas novas. Porque a Bíblia é o alicerce. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Ele fragmenta a dureza. O martelo corta, quebra a pedra. A Bíblia é a espada do Espírito. É a arma de ataque. A única arma que nós temos para fazer correr Satanás. A Bíblia é luz para o nosso caminho. A Bíblia é antídoto contra o pecado. Guardei no coração a tua palavra, não pecar contra ti. A Bíblia é gostosura ao nosso paladar, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. A palavra de Deus permanecerá para sempre. Salmo 119, versículo 89. Para sempre permanece, ó Senhor, a tua palavra. Quando tudo se fragmentar, quando tudo se aniquilar, quando o espigão mestre da Serra do Mar, as cordilheiras dos Andes, as altaneiras do Himalaia e o pico do Everest não mais existirem e ruírem-se e caírem, então a palavra de Deus ainda permanecerá para sempre. Aleluia. A Bíblia é a base. Terceira parte da nossa lição. Missões e a Trindade. Um dos textos bíblicos que enfatiza o trabalho do Deus Trino na obra missionária é o que registra a ordem de Jesus Cristo. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Assim, cada pessoa da divindade está envolvida no envio, no comissionamento, na capacitação e na promoção da ação missionária. Aqui nós vamos ver o seguinte, que missões está impregnada no Deus Trino. Missão se faz pela vontade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Missão se faz na ordem de Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Missão se faz pelo poder do Espírito Santo. Atos 1 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, missão está impregnada no Deus Trino. O Deus Trino é o Deus de missão. Aleluia. Ele executando através da sua vontade. Ele executando através de Cristo e através do Espírito Santo. Nos subpontos, vamos confirmar isso.
a participação de Deus Pai, a participação de Jesus Cristo, a participação do Espírito Santo. A participação de Deus Pai. O conferencista em missões Robert Spear declarou: é no próprio ser e caráter de Deus que a base mais profunda do esforço missionário deve ser encontrada. É importante que esta ênfase teocêntrica seja destacada em missões, pois, como o apóstolo Paulo registrou na epístola de Efésios, somos abençoados, escolhidos, redimidos para louvor da sua glória. Efésios 1, de 3 a 14. Deus Pai nos criou para que relacionássemos com Ele. Após o pecado, agiu para que ocorresse a reconciliação. Vimos aqui Deus participando, a participação de Deus como missionário, fazendo o homem, e quando viu o homem caído, ele tentou resgatá-lo. Ele fez algo para que o homem fosse resgatado, fosse recuperado. Então vemos aqui Deus participando da obra de missão. A participação de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo encontramos a realização plena da ação missionária de Deus Pai. Enviado pelo Pai, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Marcos 10, 45, Filipenses 2, de 6 a 8. Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, desde Gênesis 3 e 15. Assim, Jesus Cristo é o modelo no cumprimento da missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20 e 21. Após sua ressurreição, ele abre o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Lucas 24 e 25. E mostra-lhes que já estava previsto no Antigo Testamento a sua vinda, que padeceria, ressuscitaria e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Lucas 24, 46 a 47. Ele declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Antes de lançar a chamada grande comissão. Então aqui Jesus Cristo participa, ele é o participante de missão. Ele executa. Ele é o grande executor de missões. Aleluia. A obra de resgate da humanidade tem o seu ápice, tem o seu apogeu nele. Ele abre o entendimento do homem para compreender as Escrituras Sagradas, que contém nelas a vontade do Pai. O Pai quer a salvação. O Pai quer o resgate do homem, da humanidade. Jesus Cristo executa estas fainas difíceis, laboriosas, quase que impossíveis, para que se cumpra a vontade do Pai. E agora, no subponto 3, a participação do Espírito Santo. O Espírito Santo atua na história desde o princípio. O Espírito de Deus se movia. Gênesis 1 e 2. Atuou na criação. Jó 33, 4. Salmo 104 e 30. Continua atuando até hoje. Por todo o período do Antigo Testamento vemos a ação do Espírito Santo na vida de tantos que foram chamados e enviados por Deus, capacitando-os para o cumprimento da missão. Logo no início do Novo Testamento, lá está o Espírito Santo agindo em Maria para a encarnação de Jesus Cristo, enchendo Isabel, mãe de João Batista, e depois ungindo o próprio Messias. Lucas 1, 35, 42, 3 e 22. Pelo Espírito Santo, Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício. Hebreus 9 e 14. O próprio Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo estaria sempre convosco ou conosco. João 14 e 16. O Espírito Santo é um agente participativo da obra de missão. Quando Cristo foi assunto aos céus, ele deixou um recado, dizendo assim: eu vou, mas enviarei o Consolador, o
Espírito Santo estará convosco todos os dias. Então, o Espírito Santo é que nos capacita, que nos dá ousadia. É pelo poder do Espírito Santo que nós fazemos missão, que nós vamos em busca das almas, que nós resgatamos as pessoas em nome de Jesus Cristo. Temos a ousadia de pregarmos nas praças, através da internet, através dos púlpitos de nossas igrejas. Nós estamos capacitados pelo poder do Espírito, é pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo teve participação desde os mais antigos tempos. Lá no princípio, na criação, o Espírito Santo estava presente. O Espírito Santo de Deus é que faz a obra nesta dispensação. Aleluia. Então ele participa. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, está atuando na obra de missão. Aqui se faz jus ao tema da lição: Deus, o autor de missões. O Deus Trino, Deus Pai participando desde a criação, Deus Filho exercendo, atuando, desenvolvendo missão e resgatando a humanidade, se oferecendo a si mesmo, e o Espírito Santo dando poder. Meu caríssimo irmão em Cristo, considerando que o Deus Trino e Uno se revela como missionário desde o princípio, e que em sua soberania decidiu vocacionar homens nascidos de novo para cumprir a missão de tornar conhecido o plano de salvação para a humanidade, é imprescindível que a igreja priorize tal atividade. Vimos nessa lição o próprio Deus sendo o mais interessado missionário que já apareceu. O Deus Trino exercendo o papel missionário através do Pai, através do Filho e através do Espírito Santo. É pena que muitos estão voltados para templos suntuosos nos últimos momentos, e não há mais tempo para se fazer uma grande obra em razão da exiguidade do tempo. Muitos estão trabalhando templos suntuosos para chamar a atenção. Mas o projeto número 1 de Deus é missão. Fazer missão. Que Deus nos abençoe. Eu vou deixar aqui um questionário para você catalogar aqui nessa chuva de perguntas e respostas que você precisa aí para a sua revista, sua lição. Lição número 6.